Sucesso profissional não existe. Não existe sucesso profissional sem educação. Educação é a base. Educação é o que vai lhe transformar em um cabeleireiro de alta performance. A educação, ela vai te permitir abrir novos horizontes. A educação, ela vai te permitir ir muito além do que você imagina. Eu, por muito tempo, fiquei acomodado dentro da minha profissão, por muito tempo. Eu sempre conto aqui, tem gente que acha que eu me tornei um especialista, me tornei uma referência de uma hora para outra, só que não. Gente, eu permaneci durante 7 anos só como cabeleireiro dentro do salão. Não, 5 anos. Durante 5 anos eu permaneci somente como um bom cabeleireiro. O Roger, bom cabeleireiro. Só que eu entendi que eu precisava de muito mais do que fazer um corte bonito. Muito mais do que fazer uma mecha bonita para que eu viesse alcançar o sucesso profissional. Que na época, o sucesso que eu queria era o quê? Ter agenda lotada no salão. Ter agenda lotada. Eu tinha muitas clientes, mas eu não tinha agenda lotada no salão. E o porquê que era tão difícil de eu ter agenda lotada? Por que era tão difícil? Eu comecei a notar que as clientes, elas não me indicavam. As clientes, poucas voltavam. E aí eu comecei a procurar entender aonde estava o meu erro. O que eu precisava fazer para virar a chave. E aí um dia eu percebi, conversando com uma cliente que foi em outro salão, eu percebi que eu precisava me educar, eu precisava fazer curso, eu precisava me especializar, eu precisava buscar conhecimento, eu entendi que a educação é a chave que vai mudar a minha história, que vai mudar a tua história profissional. Como? A cliente chegou no salão, ela era uma cliente que já estava comigo já há 4 anos, ela cortava cabelo comigo, aí ela foi em outro salão, fez mechas em outro salão, e eu já fazia mecha. Eu já fazia mecha no salão. Ela cortava comigo já há 4 anos, e aí ela pegou e foi em outro salão fazer mecha. Ela tinha o cabelo mais natural, e ela foi no outro salão fazer mecha. Aí um dia eu fui, ela voltou no salão para cortar o cabelo comigo, e eu vi que essa cliente, ela tinha mechas no cabelo, e aí eu fui perguntar pra ela o porquê que ela não tinha feito mechas comigo, sendo que eu sabia fazer mecha, e ela sabia que eu sabia fazer mecha, porque eu sempre postei mechas na internet, isso há 10 anos atrás, aí eu perguntei pra ela, poxa vida, você sabe que eu sei fazer mecha, por que você foi fazer mecha em outro lugar? E aí ela foi, sabe o que ela disse pra mim? Ela disse pra mim assim, eu fui fazer mecha em outro lugar, porque todas as tuas mechas são iguais. Isso é uma bufetada na cara ou não é pro cabeleireiro? É muito triste você ouvir isso, só que às vezes a gente precisa ouvir verdades. Verdades precisam ser ditas para que a gente caia na real, porque às vezes a gente acha que é bom, a gente acha que não precisa aprender, a gente acha que já tá bom o suficiente, e aí vem uma cliente e dá uma bufetada na cara dessa. Ela chegou pra mim e disse pra mim assim, eu não faço mecha contigo, porque as tuas mechas são todas iguais. E aí eu disse pra ela, não pode ser, não pode ser. Eu abri meu Instagram, e aí eu comecei a olhar os meus trabalhos lá do Instagram. Eu abri meu Instagram aqui, e fui olhar fotos dos meus trabalhos. E aí quando eu fui olhar as fotos dos meus trabalhos, só tinha mecha cinza, só tinha cabelo cinza. E aí eu pergunto pra você, só fazer cabelo cinza é trabalho de quem se especializa? Só fazer cabelo cinza é trabalho de quem é um especialista em mecha? Não. E aí eu tive que fazer o quê? Eu tive que me especializar, eu tive que buscar conhecimento. Gente, eu tive que levar essa bufetada, essa tapa na cara, para entender que eu precisava me especializar. E isso é um tapa na cara que eu tô dando nesse vídeo aqui, eu tô dando em muitos cabeleireiros, porque tem muitos cabeleireiros que tu fala e o cara não entende. Precisa especializar, não vai chegar lá, não vai ser sucesso se você continuar com as mesmas técnicas. A educação é a chave.